Este é o podcast da Escola Bíblica Vida Nova. Aprendendo para poder servir melhor. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e poder servir melhor. Curso de Teologia Básica, Módulo 2, Panorama do Velho Testamento, Semana 14, Salmos com temas especiais. Olá, professor. Olá, hermanita, e Happy Weekend para você, estudante. Como é que tá você? Tudo bem? Né? Bastante chuva nesses últimos dias, mas espero que você esteja bem. Hermanita, o que a gente tem para a aula de hoje? Hola, alumnos. En la clase de hoy nos dedicaremos a conocer los salmos que tienen temas especiales y saber cómo aprender con estos salmos. Habrá también tiempo para conocermos mejor el libro de Esdras. Buenos estudios a todos. Muito bem, essa é a nossa pauta para a aula de hoje, então bora para a aula. Nós vimos na aula passada dois tipos de salmos, né? A gente gastou um tempinho conversando sobre os salmos de lamento e a gente conversou também sobre os salmos de louvor. E eu cheguei a passar aí algumas listas de salmos com temas especiais, né? A gente usou a referência de dois livros falando de salmos em várias categorias e o nosso livro-texto ele vai se dedicar aí a refletir em alguns desses tipos. Então a gente vai olhar para esses salmos com temas especiais e é interessante que esses salmos eles vão conter aí muitos conceitos, né, que são conceitos teológicos importantes e que vão aí revelar alguns aspectos importantes da maneira como o povo de Israel adorava a Deus. O primeiro tipo de salmo que o nosso livro ele vai gastar tempo vai ser os salmos histórico, que é um tipo de salmo que ele não vai dedicar tempo falando da vida do adorador especificamente, mas ele vai voltar no tempo olhando para a vida da história. E se você usar aí o Salmo 78 como referência, que é o que a apostila ela propõe, você vai ver o Salmo 78 fazendo uma recordação dos milagres, das ações de Deus na história do povo. Você vai ver na página 162, aí no primeiro parágrafo, uma nota importante, de que ele vai falar que os pais, né, eles contavam para os filhos e os atos de Deus, e isso passava para a próxima geração e ajudava a geração que estava chegando a confiar em Deus, a não se esquecer da graça de Deus e também não se esquecer dos mandamentos de Deus, sendo rebeldes como o povo do passado havia sido, né? Então era em parte, né, esse o tipo de uso que os salmos históricos eles tinham, né? A utilidade desse tipo de salmo, de você ajudar as pessoas aí a construírem a sua confiança em Deus e não esquecer daquilo que Deus já tinha feito e a importância disso. É legal, vale a reflexão para a gente pensar de que é uma maneira também legal da gente utilizar canções hoje em dia, né? Usando essas canções para você refletir na graça de Deus e nas ações de Deus, para a gente não se esquecer disso, né? A gente pode usar as músicas na igreja como uma expressão nossa para Deus, mas a gente também consegue usar isso com um momento de recordação e a maneira de você passar o bom depósito da fé para a geração seguinte.
O próximo tipo de salmo que a gente vai dar uma olhada seria os salmos chamados de salmos imprecatórios. São salmos que contêm maldições, né? Olha que coisa doida, né? Então essas maldições, elas podem ser um pedacinho do salmo ou tomar uma boa parte do salmo. E a questão é que esse tipo de salmo ele causa muito desconforto na gente, porque parece que você está tratando aí com um sentimento de vingança, e o que seria o contrário do que Jesus fala para você amar os inimigos, por exemplo, né? Então tem gente que acredita que essas são declarações más, que um cristão não deveria pensar desse jeito, e que esses salmos seriam aí um bom exemplo de uma ética errada que você tem no Velho Testamento. Mas dá para você fazer uma interpretação e uma aplicação mais tranquila desses salmos, e é interessante a proposta que até a própria lição faz para você dar uma olhada no Salmo 139, dos versículos 19 a 24, e a gente vai fazer isso também porque eu achei bem legal. Então, o Salmo 139 é um salmo desses salmos imprecatórios, que contém aí umas palavras de imprecações, né, de maldições contra os inimigos do povo de Deus, os inimigos de Deus. E o versículo 19 do Salmo 139 diz assim: Ó Deus, quem dera destruísses os perversos, afastem-se de mim, assassinos. Eles blasfemam contra ti, teus inimigos usam teu nome em vão. Acaso, Senhor, eu não devo odiar os que te odeiam? Eu não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos. Então você vê que são palavras fortes, né? Falando de odiar quem odeia Deus, são assassinos, você tem essa indignação, e pode levar a gente a pensar de que esse tipo de salmo sempre vai ser um sentimento de vingança, desaprovado por Deus, de pessoas que têm um coração aí cego pela raiva ou por um desejo de revanche, alguma coisa assim. Mas é interessante como é que esse salmo termina, porque ele está chamando, dizendo, né, Deus, olha, acaba com eles, eles são perversos, eu odeio eles, mas, versículo 23, examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e vê os meus pensamentos, mostra se há em mim algo que te ofende, e conduze-me pelo caminho eterno. E isso é interessante porque você vê que o salmista, ao mesmo tempo que ele está expressando ódio por essa postura de ignorar Deus ou alguma coisa nessa natureza, ele pede para Deus sondar o coração dele e mostrar para ele se ele está pisando na bola, indo por um caminho que não é legal. Então, daí você tem uma aplicação interessante, né? De que existe uma maneira de você odiar o mal e você alimentar uma repulsa por pessoas que praticam o mal, mas ainda assim está preocupado para que Deus cuide do seu coração, para que a sua postura seja correta, né? E a apostila ela termina a reflexão referente a esse tipo de salmo dizendo que hoje a gente se sente muito desconfortável, mas talvez parte desse desconforto seja pelo fato de que a gente hoje pega muito leve com o pecado, né? A gente não acha que o pecado é uma coisa tão séria também assim. Mas vale a pena, né, você olhar a lição aí e ver que a lição vai citar outras partes das escrituras que pegam pesado também com o pecador e com o pecado. E lembrar de que o próprio Deus diz que vai condenar pessoas ao inferno, né? Então, Deus tem uma aversão ao pecado e há pessoas que se apegam aí ao pecado e não largam o osso de jeito nenhum, né? Então é interessante você atentar a esse tema e conseguir aí lidar com esse salmo de uma maneira equilibrada e de uma maneira sadia.
A gente chega agora nos salmos de confissão e nos salmos de penitência. O primeiro parágrafo está aí na página 163, diz assim: uma característica fundamental daqueles que amam a Deus é a aversão que têm ao pecado, o desejo de evitar atitudes ou atos pecaminosos e a disposição de confessar o seu pecado para que possam receber o perdão divino. E a primeira coisa que eu me perguntei quando eu li esse parágrafo, né? Aversão ao pecado, desejo de evitar atitude ou ato pecaminoso e disposição de confessar o pecado para que possa receber perdão. Eu me perguntei se, nossa, será que eu sou assim? Né? Essa é uma característica minha, né? Que a lição ela vai propor, de que é uma característica básica aí de um cristão, essa atitude. Mas a gente tem vários salmos que refletem esse tipo de atitude, tá? Então, a lição ela vai lembrar você de que o povo de Israel ele tinha na rotina litúrgica dele o dia da expiação, que era uma vez por ano, onde o povo todo se humilhava, fazia penitência e ia lá ser purificado dos seus pecados através do sacrifício. Mas não era só uma vez por ano que o povo podia confessar o seu pecado, mas a qualquer momento ele podia confessar o seu pecado a Deus, e tinha todo lá o sistema de sacrifício do templo que podiam ser oferecidos por causa do pecado, né? Você tem que lembrar aí de que os sacrifícios eles eram muito importantes, não eram mais importantes do que o próprio culto a Deus, mesmo porque Deus fala de que o que ele está buscando, né, ali é um espírito quebrantado e um coração arrependido. Mas havia, né, essa dinâmica da vida religiosa do povo, né? Eles tinham essa possibilidade de confessar os seus pecados, de fazer a sua penitência, vamos dizer assim, levavam seu sacrifício no templo, de maneira especial no dia da expiação, mas de que isso podia acontecer com certa rotina. Você tem como exemplos desse tipo de salmo, por exemplo, salmos de confissão, o Salmo 51 e o Salmo 32, que são salmos de Davi. E você vai ter a apostila lembrando a gente de que muitos historiadores apontam que Davi ele escreveu esses salmos, o 51 e o 32, por ocasião do pecado dele com Batseba. Então é interessante você ler o salmo e lembrar da história, se você já conhece, e ver como o salmo ele ganha algumas cores diferentes do que se você lesse ele isolado, não sabendo de repente que foi Davi o escritor, ou o contexto onde esse salmo foi escrito, tá? Então é bem curioso isso. A apostila ela vai terminar o trato que ela vai dar aí para esses salmos de arrependimento, ou melhor, salmos de confissão e penitência, dizendo que quando a gente peca e volta ao pecado de novo, e às vezes você volta ao pecado, até você não fica nem tão triste assim, essas coisas elas causam tristeza, né, na gente, ou quando você vê alguém nesse caminho de pecado sem arrependimento, isso é motivo de tristeza. Mas quando você vê ou experimenta o confessar os seus pecados, as suas falhas, e você faz isso confiante de que Deus ele vai te perdoar, dessa atitude também você tem aí muita alegria, né? Então a apostila ela conclui a reflexão, lembrando de que existe uma conexão muito forte com essa postura de Davi de confessar a Deus sabendo que ia ser perdoado, com a chamada do Novo Testamento, porque o Novo Testamento vai dizer pra gente de que se a gente confessar os nossos pecados, Deus ele é fiel e ele é justo para nos perdoar e purificar a gente de todo pecado, e fica aí uma boa aplicação e reflexão para a gente, né? Seja aquilo que a gente chama de pecadinho hoje em dia, ou aquilo que a gente chama de pecadão, a gente tem essa oportunidade de chegar diante de Deus aí, confessar os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, e com arrependimento receber aí o perdão de Deus.
Salmos de sabedoria é o próximo tipo de salmo que a gente vai dar uma olhadinha. E a apostila ela vai dizer pra gente de que é um tipo de salmo que é um pouco difícil de você identificar esse tipo de salmo, mas ele dá aí uma lista de salmos que se enquadram nessa categoria. E tem algumas semelhanças nesses salmos que tem a ver com a semelhança de temas, né? Por exemplo, eles falam de prosperidade e destruição, fala do justo e fala do insensato, e fala também do sofrimento do justo. E a maneira como esse salmo foi escrita, a estrutura que é usada, sugerem de que os salmistas eles liam as literaturas, os escritos de sabedoria, e tinham a crença de que esses escritos de sabedoria eles podiam ser úteis. Então eles acabam transformando esses escritos de sabedoria em salmos inspirados nesses escritos, e a gente vai estudar um pouquinho mais para frente o que são esses escritos de sabedoria, os livros de sabedoria que a gente tem na Bíblia. Mas você vê, por exemplo, quando você fala de justo e injusto, quando você fala de prosperidade e destruição, normalmente vem na nossa mente um pouco o livro de Provérbios, e o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Então é esse tipo de literatura que era lida e inspirava esse tipo de salmo. E são salmos que vão tratar desses temas. E ele vai tratar aí na lição do Salmo 73, por exemplo, que lembra um pouco a história de Jó. E você vê, vai tratar sobre a questão do sofrimento e da questão da ação, da presença de Deus, da recompensa que Deus tem para o justo. Então é bem legal também os salmos de sabedoria para a gente pensar sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta diante de Deus, a diferença da questão do justo para o injusto, a condenação que espera o injusto, né, o ímpio, mas também a recompensa que aguarda o justo. A gente vai ter também nesses salmos com temas especiais o que seriam os salmos reais, tá? Tem a ver com os reis, não de que é um salmo que não é verdadeiro, os salmos reais, tá? Então, esses salmos reais, eles vão lidar com a vida do próprio rei. Tem salmo que tem a ver com o casamento do rei, tem salmos que tem a ver com o rei feliz porque tem libertação dos inimigos, ou que está pedindo que Deus conceda vitória contra os inimigos. Então é um tipo de salmo que lida com a questão do rei terreno, mas também tem hinos que falam do reinado de Deus, tá? Então você, nesses salmos reais, incluem a questão do reinado humano, terreno, mas também do reinado de Deus. Eu quero chamar a sua atenção por uma parte aí da apostila que vai dizer o seguinte: igual ou maior importância tem os salmos que celebram o governo soberano do próprio Deus, que você tem os salmos que celebram o governo do rei terreno, tá? Então, de igual importância ou até de maior importância tem os salmos que governam, o que celebram o governo soberano do próprio Deus. Estes não são cânticos de coroação que acompanhavam as festividades de outono, nas quais Deus era conclamado rei, como alguns já sugeriram. E aí eu quero chamar a sua atenção para você ler a notinha que tem a referente a isso, né? O que seriam, né, cânticos de coração que acompanhavam as festividades de outono, nas quais Deus era conclamado rei. É de que existe um pesquisador e talvez uma linha de pesquisa que, inspirado em rituais que existiam na Babilônia, eles acreditam que esses salmos eram usados numa cerimônia do tipo, que eram essas festividades de outono, onde Deus era conclamado rei, tá? Então eles olham para a rotina dos babilônios e falam: olha, o povo devia fazer isso também. O problema é de que não existe
evidência arqueológica ou evidência histórica para defender essa teoria. E se os israelitas faziam qualquer coisa parecida, provavelmente devia ser muito diferente do que os rituais pagãos da Babilônia, tá? Então é interessante você ler a notinha que tá aí, para você ver de que eu nunca tinha ouvido falar desses rituais de outono, mas que é uma linha de pesquisa. Existem algumas pessoas que defendem isso, mas falta base, tá? Então esse é um problema dessa teoria ou dessa linha de argumentação. Vai terminar aí o estudo falando sobre essa questão dos salmos reais, dizendo que o grande rei a ser temido é o próprio Deus. Então ele reina sobre todas as ações da terra, ele merece ser louvado, ele é adorado porque é rei sobre todos os deuses, e porque julgará todas as ações, e porque ele governa a terra com poder e justiça. Ele é santo e o monarca todo-poderoso. Portanto, ele deve ser adorado como mestre, como senhor e rei de nossa vida. Na segunda parte da aula eu vou ler uma lista de referências que os salmos fazem sobre Deus e como é que os salmos retratam, porque você viu aqui a riqueza desse último parágrafo e são todos conceitos tirados dos próprios salmos. Então o salmo tem uma riqueza teológica muito grande. E no que diz respeito a essa riqueza teológica sobre a pessoa de Deus, retratando Deus, a gente vai ler na segunda parte da aula e tem uma lista um pouquinho grande, mas você vê que é um retrato bem amplo da pessoa de Deus. A gente deixa essa listinha para a segunda parte da aula. A gente vai ter como a última referência aqui os salmos messiânicos, tá? E a apostila já vai começar dizendo de que existe vários problemas associados à interpretação dos salmos messiânicos. Por quê? Porque salmos messiânicos você já vai trazer à mente a ideia de Messias. Aí a pergunta que fica é se dos salmos messiânicos se referem a Davi ou a algum rei do passado, ou se eram profecias para o futuro. A apostila ela vai trabalhar dizendo que parece que o ideal seria você aceitar, né? O ideal seria a gente aceitar o testemunho do Novo Testamento, dizendo que esses salmos eram salmos que indicavam, eram proféticos em relação ao Messias, no caso Jesus. Mas também é equilibrado a gente lidar com esses salmos, interpretar esses salmos à luz do que o pessoal que recebeu aquele salmo entendia, à luz do que os autores entendiam, né? Hoje a gente já sabe que Jesus é o Messias, a gente já tem essa informação, só que a informação que chegou para a gente agora, né? Então eles não tinham acesso a toda essa parte da revelação. Então quando a gente vai lidar com a interpretação desse texto, a melhor é você dar um passo atrás, aceitando que eles apontam para o Messias que vai vir, mas que você tem que tentar interpretar ele à luz do conhecimento que se tinha na época e do que tanto o autor como os receptores da época iam entender desse salmo. E vai terminar aí o último estrofe trabalhando, estrofe não, né? O último parágrafo da lição, ela vai trabalhar essa questão de diferenças de opinião sobre a maneira de você lidar com os salmos, tá? Como você está aqui fazendo parte de um curso de teologia básica, é importante você saber que existem alguns textos que são difíceis e de que os intérpretes, os estudiosos, às vezes eles têm opiniões diferentes sobre como você lidar com aquele texto. Então, o interessante é você ouvir ambas as opiniões e buscar em uma opinião de equilíbrio e, minha opinião, uma posição saudável, né? Uma posição equilibrada e uma posição saudável
para você lidar com esses materiais que às vezes são um pouco difíceis. A gente vai fazer uma pequena pausa para poder tomar uma aguinha e depois a gente volta para a segunda parte da aula, onde eu quero trazer a lista com um retrato sobre Deus que os salmos formam e ainda mais duas informações que eu encontrei aqui que eu acho que são interessantes, pelo menos como na parte de curiosidades. Vai lá tomar essa aguinha e a gente volta daqui a pouquinho. Nessa parte da aula eu quero começar com essa lista de características de Deus que são apresentadas nos Salmos. Eu encontrei essa tabela no Manual Bíblico Vida Nova. Vai ter várias coisas, eu vou ler aqui tudo em sequência, mas o que eu quero chamar a atenção para você, ou chamar a sua atenção, é a riqueza que tem a imagem que é criada de Deus por esses salmos. Você vê como é um retrato amplo, tá? Então a gente tem nos salmos retratado o fato de um Deus que se ira, de um Deus que é vingador, de um Deus que é criador, libertador, salvador. É um Deus que é fiel, é clemente, que tem glória, um Deus que é bom, que é gracioso, um Deus que cura, um Deus que é santo, é zeloso, que é juiz, que age com justiça, um Deus que é rei, um Deus que é Deus vivo, um Deus que ama, né? Ele é amor, um Deus que tem majestade, um Deus que usa de misericórdia, que esse Deus é um Deus único, é um Deus perfeito, é um Deus presente, é um Deus protetor, provedor, redentor, refúgio, ele é rocha, é um Deus que você pode agora achar a expressão um pouco estranha. Aqui diz que é o Deus que se arrepende, aí teria que ver o contexto do Salmo para ver ao que se refere essa expressão. Você tem um Deus que age com retidão, um Deus que é pastor, um Deus que é espírito, um Deus que é universal, um Deus que age com sabedoria e um Deus que é aquele que opera maravilhas. Eu fico imaginando quando eu olhei essa tabela, você acha que se a gente sentar só para refletir nessa imagem que os salmos trazem a respeito de Deus, você teria aí, eu e você teríamos muito conteúdo para um momento de meditação e num momento de devocional. Porque cada pequena expressão dessa, ela fala muito ao coração da gente, tem um impacto muito grande na nossa maneira de viver o dia a dia, né? Quando você pensa em Deus como um protetor ou em Deus que é juiz. Então é uma lista legal e você vê como que vale a pena, quando a gente tem a oportunidade aí, dedicar tempo para estudar os salmos e para ver o que eles têm para ensinar para a gente e aprender com eles. Na Bíblia de Estudo Arqueológica eu encontrei aqui também uma nota sobre a questão de tronos no mundo antigo. E se você olhar a descrição aí do trono de Salomão, por exemplo, você vê que o trono de Salomão ele era feito de marfim, revestido com ouro, tinha degraus, o apoio de braço tinha a imagem de leões, e aí você tinha mais leões na ponta dos degraus e mais desenhos. E os arqueólogos eles descobriram que vários tronos da antiguidade seguem padrões assim de beleza, grandeza, tem joias, tem ouro, tem uma parte que fica perto do pé do rei, é como se fosse um relevo, pelo que eu entendi,
onde mostra os inimigos do rei sendo derrotados, né? Então aquela ideia de que o estrado dos pés, né? Então o rei põe o pé sobre a imagem dos seus inimigos sendo derrotados. E isso é interessante para quando você e eu, a gente olhar salmos ou outras partes da escritura que retratam Deus no seu trono, né? Então é um trono reluzente, às vezes é um trono que tem, sei lá, chamas de fogo, é um trono que está sustentado por seres viventes, e você tem debaixo do trono, sei lá, o povo de Deus. E essa imagem, ela não nasceu do nada, né? Ela tem aí parte do entorno cultural das pessoas que escreveram a Bíblia, e os tronos bonitos, ricos, eram uma maneira de você revelar a majestade do rei que estava sentado nele. Então você vai ver nos Salmos, algumas citações, né, do Deus no seu trono, esse tipo de coisa. E é interessante você saber disso, né, de que toda essa grandeza como o trono de Deus ele é retratado, traziam para as pessoas que ouviram esse salmo uma imagem de realeza, de glória, de autoridade, de poder, né, de honra. Tudo isso está ligado a essa imagem por causa dos tronos que eles vinham no reis no passado. Uma outra nota que tem aqui, que tem a ver com mitos, e mitos que exaltam alguma cidade. E qual era o propósito desses mitos? Era de alguma maneira validar aquela cidade e o templo que havia naquela cidade, e de alguma maneira criar um argumento para mostrar de que aquela cidade, com o seu templo e a divindade que habitava aquele templo, ela era maior ou melhor do que todas as outras divindades. E aí, a arqueologia achou alguns mitos assim, que mostram uma cidade sendo exaltada, o templo daquela cidade e a divindade daquela cidade. Tá? E você vai perceber nisso muita semelhança, né? Você tem vários salmos falando de Sião, falando da cidade de Deus, de Sião e seu templo, o Deus que habita o templo. Tá? Então, essas expressões que a gente consegue entender, né, a importância da presença de Deus, mas às vezes fica confuso, porque falar tanto de uma cidade só, porque ficar repetindo esse tema. E agora com essa notinha cultural aqui fica um pouco mais fácil entender, porque fazia parte da maneira como as pessoas lidavam com esse tipo de informação no passado, né? E agora fica mais legal para a gente tentar entender quando a gente deparar aí com o salmo que está falando sobre a cidade de Sião e a grandeza do templo, esse tipo de coisa, que era uma maneira de tentar mostrar de que o Deus que habita o templo que está em Sião é o Deus que está acima de todos os deuses, e as pessoas que liam isso naquela época, sejam do próprio povo de Deus ou não, eles conseguiriam entender o argumento. Isso é interessante para tentar imaginar como é que aquelas pessoas receberam, né, esses escritos no primeiro momento. Eu achei aqui também na Bíblia de Estudo Arqueológica uma tabela, e eu achei interessante, mas ela vai trazer o que seriam os 25 versículos mais conhecidos do livro de Salmos. E eu achei legal, porque eu comecei a ler e falei, olha, muitos desses realmente estão gravados na minha memória. Então, a listinha ela traz mais ou menos o seguinte, tá? Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Esse é Salmo 8, 1. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Salmo 14, 1. Os céus declaram a glória de Deus. Salmo 19, 1. Meu Deus, por que me abandonaste? Salmo 22, 1. O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Salmo 23, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Salmo 27, 1. Deleite-se no Senhor,
e ele atenderá aos desejos do seu coração. Salmo 37:4. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmo 42:1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Salmo 46:1. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Salmo 46:10. Grande é o Senhor e digno de todo louvor. Salmo 48:1. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Salmo 51:10. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Salmo 67:1. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Salmo 84:1. Cantem ao Senhor um novo cântico, pois ele fez coisas maravilhosas. Salmo 98:1. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Salmo 100:1. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. Salmo 100, versículo 5. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Salmo 103, 12. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. Salmo 107:1. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, 105. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Salmo 121, 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Salmo 127, 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Salmo 133, 1. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Salmo 139, 14. E por último, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Salmo 139, 23. Tá uma listinha que eu achei legal, além de você poder, através do material dessa aula, refletir sobre a pessoa de Deus. Você tem algumas verdades aí a respeito de Deus e de si mesmo que são aí reveladas nesses salmos e é muito interessante. Para concluir, eu quero chamar a atenção de vocês para duas partes, uma da lição 14 e uma da lição 13. Eu quero incentivar você a ler e reler com carinho a parte que diz valor teológico dos salmos, tá? Isso está na lição 13 e depois a conclusão da lição 14 que diz o valor teológico desses salmos. Daí você vai tirar uma aplicação bem legal, que é você trazendo esses salmos para a sua vida devocional, para a sua vida cristã, tá? Vai trazer bastante informação teológica, que vai dar sustância aí para a sua fé e vai mexer com a maneira como você encara o seu dia a dia. Espero que o que a gente conversou aqui facilite o caminho para os seus estudos, chame a sua atenção para algumas coisas que você pode olhar aí com mais carinho quando você for fazer o seu estudo e ajude você a guardar um pouquinho mais de informação, tá? Passa o seu café, prepara o seu biscoito, que a gente vai para o nosso coffee break, a gente vai conversar um bocadinho sobre uma dica de leitura. Coffee break. Coffee break. Eu queria deixar com você a sugestão de leitura de um livro que chama Por que Tenho Medo de Lhe Dizer Quem Sou. O autor é John Powell, ou Powell, não sei qual é a leitura correta.
É um livro da editora Crescer. Muito legal o livro. Eu estou quase terminando ele. É um livro pequeno, não é um livro muito grande, mas muito desafiador, porque ele vai ajudar você a olhar para dentro de você mesmo, tentar se conhecer um pouco melhor. E o que é muito interessante nesse livro, se isso já não fosse interessante, você olhar um pouquinho para dentro de você e tentar se conhecer melhor, é de que ele vai mostrar o que é um relacionamento de amizade profundo. Ele vai descrever o que é um relacionamento de amizade raso, e ele vai trabalhar o que é um relacionamento de amizade profundo. Eu vou deixar para uma próxima oportunidade para trazer alguma coisinha do que eu li, alguma coisinha que me chamou a atenção, mas é muito legal a leitura desse livro. Se você tiver a oportunidade de comprá-lo, vale a pena a gente ter esse livro guardado em casa, porque ele traz muita informação útil que vai fazer você repensar a maneira como você lida com as suas amizades, vai fazer você repensar com muito carinho a maneira como que você lida com o seu cônjuge. Você vai ter a oportunidade de fazer uma avaliação se a amizade que você tem com o seu esposo, com a sua esposa, se a amizade que você tem com os seus filhos, se a amizade que você tem com os irmãos da igreja, ela é uma amizade rasa, pobre, ou se é uma amizade profunda, tá? Então, procure esse livro, e se você tiver a oportunidade de lê-lo, já é bom, mas eu acho que vale a pena se você tiver a oportunidade de tê-lo. Por que que eu tenho medo? Por que tenho medo de lhe dizer quem sou, da editora Crescer, um livro de John Powell. Fica aí a dica para você. Procure, olhe, divirta-se e cresça como ser humano. Atenção classe, começa agora a aula extra. Porque aprender é bom. Muito bem, estudantes, chegamos no nosso panorama bíblico livro a livro, no livro de Esdras. E é um livro que vai ajudar a gente aí a fortalecer a nossa fé no cuidado de Deus mesmo em momentos difíceis, e também aí a gente tomar a atitude de estabelecer o culto, a oração e o estudo da palavra de Deus como diretrizes para a nossa vida. Bom, o livro de Esdras ele é uma resposta ao fim trágico que a gente encontra aí no registro histórico de Reis e de Crônicas. Israel ele foi derrotado, ele foi exilado, mas Deus ele permanece em plena atividade, operando sua vontade por meio de governantes como Ciro, por exemplo. É assim, por meio de pessoas simples como Esdras também, ele age na história. Então esse livro ele apresenta o início da reconstrução de uma nação e o fortalecimento aí da fé de um povo. Algumas informações básicas aí sobre o livro de Esdras, para a gente conseguir construir uma visão panorâmica do livro. Então a gente é autor, a gente tem Esdras. A data que o livro compreende é um período aí entre 536 a.C. e 458 depois de Cristo. A gente tem como versículo-chave para entender Esdras aí, Esdras capítulo 7, versículo 10, que diz: pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. A gente pode deixar aí como uma palavra-chave a humilhação. Esdras ele vai trazer para a gente o registro de 2 retornos para a terra de Israel. Então a gente tem um primeiro grupo que retorna sobre a liderança de Zorobabel, e está registrado aí do capítulos 1 a 6. E eles fazem aí a reconstrução
do templo. Depois a gente tem um segundo grupo que retorna depois de um intervalo, e está registrado aí do Esdras capítulo 7 a 10, e aí no caso sobre a liderança de Esdras, e tem aí como uma ação deles a reconstrução da vida espiritual do povo. A gente, para colocar Esdras em uma sentença, a gente poderia deixar assim: Zorobabel e Esdras, eles retornam à terra e lideram o povo na reconstrução do templo e da vida espiritual. Quem foi Esdras? Ele foi filho do sumo sacerdote Seraías, é uma informação aí que a gente tem em 2 Reis capítulo 25. Esdras é uma das figuras mais notáveis do Antigo Testamento. Ele se tornou aí um símbolo do ensino da lei, também como Moisés é reconhecido como um legislador do Antigo Testamento. Esdras ele foi sacerdote, ele foi mestre e escriba. O versículo, como a gente falou, que melhor descreve Esdras é o capítulo 7, versículo 10. E ele realmente tinha disposto o coração para estudar a lei do Senhor, praticar essa lei e depois ensinar para o povo. E esse tipo de atitude aliada à oração foi o agente do sucesso do ministério desse homem no reavivamento espiritual de Israel, que é descrito para a gente nos capítulos 9 e 10. Esdras é um livro que a gente poderia chamar de O Dia Depois de Amanhã. Acontece uma coisa louca lá em Israel, que é você imaginar Israel sendo derrotado, o reino de Israel, depois o reino de Judá é derrotado, o povo de Deus ele é removido da terra prometida, o templo de Jerusalém é destruído, o exílio que tinha sido anunciado pelos profetas ele se torna real, até que Ciro, rei da Pérsia, ele decreta o retorno dos judeus à terra prometida para reconstruírem o templo. Mas após o exílio, Israel ele teve que recomeçar. Mas como é que foi esse recomeço? A gente tinha um novo cenário, né? O território que antes ele tinha hospedado o reino de Israel ele já não era o mesmo. Então os persas ele dividiram esse território em diversas satrapias e Israel era apenas um distrito de uma satrapia chamada Yehud, né? O além do rio. Na política dos persas, os judeus eles retornavam ao seu território sobre uma concessão imperial, aí a fim de promover relações pacíficas entre os dominadores e os dominados. Você tem também aí um ambiente com uma nova espiritualidade, né? A idolatria ela tinha sido totalmente abandonada após o exílio, porém o período pós-exílico ele é marcado por uma efervescência espiritual por todo o mundo antigo. Se você considerar, você tem Zoroastro ou Zaratustra na Pérsia, no período aí de 628 a 551 a.C., você tem Sócrates, Platão, Aristóteles na Grécia, em 469 a 384 a.C., você tem Buda na Índia, em 563 a 551 a.C., você tem Confúcio na China, de 551 a 479. Então, diante de tantas influências externas, era preciso eles reafirmarem e preservar a religião verdadeira dos patriarcas aí de Moisés e dos profetas. Além de um novo cenário, uma nova espiritualidade, você ainda tem novas pessoas, porque no exílio, 70 anos foram suficientes para uma transição de gerações, de forma que a geração que voltou à Terra Prometida não era a mesma que tinha sido exilada. Além disso, nem todos os exilados voltaram para Israel. O povo ser espalhado pelos assírios e babilônicos, alguns judeus eles construíram vida nova em outros lugares, e essa nova geração que nasceu e cresceu no exílio, ele trouxe consigo situações complicadas de se lidar, como a necessidade de se separar das esposas gentias, por exemplo, que é um problema que é tratado ali em Esdras, no capítulo 10. Algumas curiosidades aí sobre o livro de Esdras, por exemplo, é a duração da história, né? Quem lê o livro de Esdras, ele acaba não imaginando, ou a gente, né, lendo o livro de Esdras, a gente acaba não imaginando que o livro ele comporta 81 anos de história, que vai desde o decreto de libertação até a conclusão das reformas do escriba. Uma outra curiosidade são os reis persas que a gente tem a serviço do Senhor. Então Deus ele mostra aí a sua soberania para usar quem ele tem vontade de usar
para cumprir o seu plano e seu propósito na vida do seu povo. Então, tiveram diversos reis que participaram dessa história, os reis persas que participaram dessa história. A gente tem, por exemplo, Ciro, que tem referência histórica em 539 a.C., a gente tem Cambises em 529 a.C., Dario em 531 a.C., Xerxes em 486 a.C. e Artaxerxes em 464 a.C. Uma outra curiosidade que o livro de Esdras traz é o porquê dos judeus e os samaritanos não se darem bem. Se você colocar aí Esdras capítulo 4, e o evento que é narrado ali, que trata do fato de os judeus rejeitarem a ajuda dos samaritanos na reconstrução do templo, e que acabou culminando numa quebra de relacionamentos que perdurou até os tempos de Jesus. Em decorrência dessa quebra desse relacionamento, depois os samaritanos acabaram construindo o seu próprio templo e constituíram um próprio culto em concorrência ao templo de Zorobabel. O que a gente aprende a respeito de doutrinas aí com o livro de Êxodo? O retorno para a terra, ele significou mais do que o renascimento de uma nação. Significou também o retorno ao relacionamento com Deus e às práticas dos meios da graça, pelos quais o povo de Deus ele participa da glória do Deus a que ele serve. Então, 3 dos meios de graça, eles se destacam aí no livro de Esdras. A gente tem o culto. A necessidade de reconstrução do templo era um sinônimo da urgência de voltar ao culto a Deus, e o que se tornou uma afronta a Deus a ponto de ele mobilizar os profetas para denunciar o problema da demora para a reconstrução desse templo. As repercussões aí da reconstrução do templo, eles apontam para a importância do culto enquanto um fator de reunião, fazendo muitos retornarem do exílio, que está registrado em Esdras 2, e assim também como a centralidade do culto no ofício sacerdotal exercido pelo povo de Deus. Você tem também a ênfase na oração. No período pós-exílico, aí essa ênfase, tanto em Esdras como em Neemias, ela é manifesta em diversos gestos externos, Você olhar, por exemplo, Esdras capítulo 9, o início do capítulo 10, Neemias capítulo 9, e isso aponta para uma fé madura que compreende a soberania de Deus. A noção de solidariedade do povo de Deus como uma unidade relacionando-se com o Senhor levou Esdras a se envergonhar pelos pecados do passado. Você tem isso em Esdras 9:6. E a reconhecer a dependência de Deus nessa nova fase de Israel. E você tem isso aí em Esdras capítulo 8, versículo 21 a 23. As escrituras, como regra de fé e prática da comunidade dos fiéis, ganham grande destaque em Esdras. Além do cumprimento de profecias, como por exemplo Isaías 44, 45, a lei de Moisés é a fonte das instruções para a congregação. A gente vê isso em Esdras capítulo 7. E também como a própria sabedoria de Deus entregue nas mãos dos homens, para trazer transformação na vida pessoal de cada um, bem como da comunidade toda. Dá para você ver essa ideia aí em Esdras capítulo 10, versículo 3. A relação de Esdras e o Novo Testamento. Em Esdras a gente tem o registro de Zorobabel. Zorobabel, descendente de Davi, reconstrutor do templo, ele se tornou aí um arquétipo do Cristo, sendo uma referência às profecias do rei messiânico para os 2 profetas da época, Ageu e Zacarias fazem essa associação. Além disso, Zorobabel ele faz parte da linhagem de Jesus, e você consegue conferir isso aí olhando a genealogia de Mateus capítulo 1. No início do século I depois de Cristo, o templo de Zorobabel, também conhecido como Segundo Templo, ele passou por uma reforma ordenada pelo rei Herodes o Grande, fazendo que esse templo, que antes era conhecido como Templo de Zorobabel, fosse agora chamado do Templo de Herodes, no século I depois de Cristo. É esse templo de Zorobabel que foi aumentado e reformado por Herodes o Grande, que foi visitado por Jesus durante o seu ministério terreno. E essa arquitetura que foi remodelada por Herodes, foi essa arquitetura que foi elogiada pelos discípulos. A gente vê isso aí em Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13. Foi a respeito desse templo, o templo de Zorobabel, o segundo templo, depois reformado e ampliado por Herodes, que
Foi a respeito desse templo que os judeus, de maneira equivocada, eles acabam questionando Jesus quando ele disse que ele reergueria o templo em 3 dias. Eles ficam confusos, porque o templo demorou 46 anos para ficar pronto a sua reforma. Então, para concluir, Esdras ele destaca como o plano de Deus para nos salvar inclui o reconhecimento de quem somos e de nossa dependência do Senhor. Os passos para isso são claros em Esdras, né? Buscar o Senhor por meio do culto, da oração e da busca aí pela palavra. Concluímos assim a aula de hoje e espero que tenha sido edificante para você. A gente está aí com algumas melhorias no nosso podcast, melhorias na trilha sonora, nas vírgulas sonoras, que são esses pequenos efeitos que você vai ter no meio da aula, para dar uma indicação para você quando a gente está mudando de tópico, tá? Então, quando você ouvir aí o efeito da digitação, a vírgula sonora da digitação, ou a vírgula sonora do clique do mouse, fique esperto que a gente está mudando de tópico ou mudando de tema na nossa conversa. Isso vai facilitar a sua compreensão e você acompanhar o raciocínio, porque vai dar para você saber quando começa o raciocínio e quando esse raciocínio termina. Ok? Deus abençoe você, boa semana, estude, se desenvolva, agregue conhecimento à sua bagagem. Deus abençoe você, Caris, Shalom e até a próxima. 皆さんさようなら。またね。